Pessoal, aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de 2 e moro aqui nos Estados Unidos. Esse é meu podcast Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu converso com a Benilda Brito. A Benilda é pedagoga e mestre em gestão social. Além de ser mineira de Belo Horizonte, ela também trabalhou no Odara, Instituto da Mulher Negra, em Salvador, na Bahia, com assuntos relacionados a direitos humanos. Ela também já foi assessora de direitos humanos na Prefeitura de Belo Horizonte, já trabalhou no Centro de Apoio à Mulher, também em BH, já deu aula na PUC, com matérias de direitos humanos, já orientou muita coisa. Ela trabalha com assuntos relacionados a gênero, raça, etnia, e também é ativista pela educação, pelo Malala Fund, também é consultora na ONU Mulheres Brasil. Então, assim, um mar de conhecimento, e foi uma honra, uma aula, um privilégio poder ter tido essa hora com a Benilda, que para mim é uma rainha nesse assunto, e eu acho que a gente tem muito, muito que aprender com ela. Então eu espero que vocês gostem da minha conversa com a Benilda Brito. Obrigada, gente! Mas super obrigada, Benilda, por ter topado assim essa conversa. Eu já sou seguidora, já sou fã faz tempo do seu trabalho, então eu fico super honrada de você ter topado. Então você está falando com a gente de Belo Horizonte. Hoje eu estou aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, Brasil, numa chuva, um tempo meio frio, mas estou aqui na terra das montanhas, do pão de queijo, estou aqui. E você tem planos, você vai ficar por aí agora? Como que está a sua agenda? Minha agenda está bem movimentada. Na próxima semana eu vou para o Espírito Santo, de lá eu vou para a Bahia, fico o mês inteiro na Bahia, e no segundo semestre eu vou ficar em Angola, eu vou para a África e vou fazer uma caminhada pela diáspora africana. Então, eu estou com esse ano de 2022 bastante comprometido. Mas feliz de estar aí com um trabalho que eu gosto, expandindo, mesmo com todos os desafios aí, né, da Covid. A gente está trabalhando bastante. Tem um outro movimento paralelo a esse mundial aí da pandemia, que esse ano é um ano para o Brasil muito significativo e expressivo, que é um ano também de eleições. E nós estamos muito acreditando que a gente vai conseguir reverter esse retrocesso que a gente está vivendo nos últimos anos aqui nesse desgoverno no Brasil. Então, a gente está movimentando muitas nossas ações para trabalhar a conscientização das pessoas, e por isso eu vou viajar muito esse primeiro semestre, para ver se a gente consegue, em outubro, tá virando mesmo. É uma outra história que esse país merece, sabe, Gabi? São muitos os desafios aqui. Antes, tem várias perguntas sobre toda essa trajetória. Agora, só me fala rapidinho, que agora eu fiquei curiosa sobre essa questão da Angola. Qual que vai ser essa viagem? Então, eu fiz o meu mestrado em 2014, e a minha residência social foi em Angola. Eu já tinha uma paixão pela Angola, né? Aliás, acho que todo negro no Brasil tem uma paixão pelo continente africano, porque é uma referência, a princípio, intocável. Nós não tínhamos como saber exatamente de que região de África que nós fomos sequestrados. Hoje, para quem acredita, como eu, que sou de religião de matriz africana, o jogo de búzios é uma única possibilidade dentro da religião. Mas hoje tem a ciência, a genética, vários laboratórios que estão feitos testes genéticos, com uma probabilidade grande de localizar de que região que você foi, que vem a sua ancestralidade. E eu descobri que grande parte de mim, eu sou do povo Banto, e grande parte de mim vem de Angola e do Congo. Então, me deu muita vontade de voltar esse ano para lá com esse olhar. Eu fiquei 45 dias só estudando, mas agora eu quero voltar, fazendo o caminho da minha ancestralidade. Por isso, eu vou começar em Angola no segundo semestre. E depois eu quero ir para o Congo, vou pegar um pedacinho de Guiné-Bissau. Quero ver se eu fico uns 3 meses pelo continente africano e volto para o Brasil correndo a tempo das eleições. Eu vou fazer isso. E você vai sozinha? Você vai com companheiros? Como que vai ser? Não, vou só. Essa trajetória agora eu vou só, e acho importante fazer isso. Eu quero fazer uma imersão, é uma busca. Eu ganhei o teste da genética de um grande amigo, Fábio Rosé, lá da DASA. Ele me deu esse teste no ano passado. Eu fiquei muito emocionada com o resultado, muito feliz, porque para a gente é um sentimento de nascer de novo. Opa, então, porque nenhum negro no Brasil consegue falar. Então, quando a gente consegue descobrir de onde que veio, pega o mapa do continente africano, que povos são esses, que conhecimentos que eles traziam. Isso é um sentimento de resgatar a nossa identidade, assim, é tão emocionante que eu fiquei muito empolgada. Aí eu fiz esse janeiro
várias viagens internas, a minha família é do Quilombo, da Serra do Cipó, aqui em Minas. Fiquei uma semana com as minhas tias. Fui para o Rio ver uma irmã, que há muito tempo eu não via, que é uma irmã só por parte de pai. Fui conversar com outras tias, fui revisitar documentos e estou montando a minha árvore genealógica toda. Porque tem um ditado africano, Gabi, que ele fala que se você não sabe para onde é que você vai, você pelo menos precisa saber de onde é que você veio. Então, esse processo para mim está sendo muito importante. E agora eu quero ir mais além, eu quero ver quem era a minha tataravó, como é que era esse povo, de onde que eu vim, o que a minha avó ia pensar se ela soubesse quem que era o ventre do ventre do ventre do ventre de Benilda, sabe? Então, eu estou muito nessa viagem. Estou muito feliz com isso. Nossa, que legal, que incrível isso. Eu penso muito nisso, sabe, assim, eu penso muito na todo ano eu falo: "Será que alguém vai me dar de presente de aniversário de Natal um teste desse?" Porque eu fico pensando, né, o quanto você acha que um teste, assim, impacta, né, você descreveu a sua que você ficou emocionada. Você acha que também pode ter o efeito oposto? Por exemplo, alguém que se sente muito identificado com alguma coisa descobre que talvez esteja num outro pedaço. Você acha que aí tem essa abertura para expandir a identidade ou você acha que também pode ter um choque? Eu acho que pode ter um choque, mas eu acho que as pessoas que têm descendência negra, como eu, que tenho pais negros, pai e mãe, avós maternos e maternos, lá em casa não teve mistura até hoje, né? Meus pais são negros, meu ex-marido era negro, meus filhos são. Então, acho que ele vem confirmar um sentimento que a gente já tem. É Hum, uma coisa difícil de descrever, Gabi, mas é uma coisa de emoção. O Fábio é um cara branco, um amigo meu branco, um antirracista. E a gente, numa conversa, ele falou: Benilda, eu vou te dar esse presente, porque ele trabalha nessa área e me mandou. Quando eu recebi a caixinha do Sedex, eu fiquei assim, olhei para ela assim, muito tempo, né? E quando eu consegui abrir, que eu fui abrindo velozmente, a primeira coisa que tem escrito no teste é: você está preparado para uma viagem ancestral? Aí eu comecei a chorar, falei: será que eu estou preparado? Então, mas eu estou preparada, mas eu tô. Aí eu fiquei namorando, dormia hã, com ele na cabeceira. No outro dia aham. é que eu fui fazer. Esperei da quarta-feira, que é o dia dos meus orixás. Para mim, quarta-feira é um dia muito importante, é dia de Ansan e de Xangô. Então, quando chegou na quarta-feira, eu abri, fui passando o cotonete lentamente para fazer os procedimentos e terminei chorando muito e entreguei. Fiquei todo dia esperando o retorno. E quando chegou para mim, foi esse sentimento. Assim, eu já sabia que a minha identidade era africana. Quando eu fui em Angola fazer o mestrado, eu trabalhei na cozinha dos padres salesianos, que eu não tinha dinheiro. Angola é muito caro, as pessoas acham que a África é um lugar, né? Ah, lixo, fome, miséria, doença. Luanda compete com Dubai em termos de ser mais caro, porque a África é saqueada, mas são minas de diamantes. E eu fiquei num lugar muito pobre, que é em Palancas, que é uma região perto de Luanda, e fiz uma permuta com os padres. Eu trabalhava na cozinha para poder ter hospedagem e alimentação. E aí ajudava as mulheres na cozinha. Então foi um lugar assim, de muito ventre para mim. Elas olhavam para mim e diziam: você é angolana? Olha, você, Benilda, você já é angolana? E a gente se divertia muito, trocávamos muito. E o afago, sabe aquele sentimento assim? Eu andava em Angola assim: nossa, parece minha mãe, parece minha irmã, gente, minha tia, o que Hum, meu irmão está fazendo aqui? É uma identidade. Isso é hum. só quem sente, sabe? Isso é da essência do pertencimento. Então eu sabia de alguma forma. Então o teste só confirmou aquilo que o meu coração, que o meu ori, que o meu corpo já verbalizava, sem falar oralmente, mas do sentimento, sabe? Por isso que a gente fala que na cultura africana a gente tem uma cosmopercepção. Ela é mais do que a visão. A cosmovisão restringe só a visão. A cosmopercepção é quando a sua cabeça, seu corpo, seu impulso, seu coração, seus órgãos, todo o sentimento é voltado para isso. Isso é uma sede de identidade, Gabi, porque você imagina um povo que foi sequestrado, misturaram as famílias, misturaram as etnias e jogaram para cada um ser lançado à sua sorte. Por isso que eu falo que nós somos um povo vitorioso, nós sobrevivemos à nossa própria sorte e a gente conseguir se reinventar nesse outro continente, garantir os nossos valores. Isso é uma viagem para mim que é de muita emoção e eu falo com lágrimas nos olhos, porque agora sim eu consigo dizer de onde é que eu vim, agora Hum. sim eu consigo dizer por que é que eu quero ir, porque tem uma história por trás de mim. E isso é legal porque é um compromisso coletivo, né? Está começando comigo, eu já me organizei para dar o teste para os meus filhos, eu quero que as minhas noras façam, que meu neto faça, que os meus amigos façam. Então, eu acho que é um renascimento extremamente importante para a nossa identidade. É isso que eu ia te perguntar, se seus filhos também, se você vai começar a distribuir os Para testes, mas todos que três, legal.
Que Tudo certo. demais. E uma das coisas que eu adoro, né, que eu te sigo, que eu adoro do seu trabalho, essa questão com a educação, quando que só te escutando, por mim, eu já te escutaria o dia inteiro, né, então assim, eu vou pra aula da Benilda com certeza, mas assim, quando que você soube que esse era o caminho que você gostaria de trilhar, que seria, né, por questões de educação, educação formal, né, inclusive fazendo mestrado, fazendo tudo isso, qual foi o momento que para você isso você entendeu que estava na sua jornada? Gabi, é muito curioso, porque eu tenho uma fé muito grande na ancestralidade e as coisas da minha vida não acontecem planejadas. Elas vêm, e vêm, eu não acho que é nada por acaso. Elas vêm porque tem um propósito. Eu sou de Minas, Belo Horizonte, uma família de 7 irmãos, pobreza e carinho, pobreza misturada com amor. Minha avó era mãe solteira, nasceu em 1914, e ela só pariu uma mãe. E ela falava que nasceu para ser mãe, não para ser esposa. Então, minha avó fugiu do meu avô. E cada casa de família que ela trabalhava, que o meu avô descobria, minha avó fugia para outra, e fugia para outra, até criar uma mãe. Minha mãe conheceu meu avô em 1980, ele morreu em 81. Então, isso foi outro dia, né? Mamãe já tinha nós 7. Ela pariu 8, nós perdemos um irmão. Então, a mamãe criou 7, mais uma irmã, que era por parte de pai, então 8 de qualquer jeito, e mais um que ela pegou depois, 9. Então, na minha casa, muito cedo, a gente foi para o mercado de trabalho. E muito cedo a gente aprendeu que ser preto e pobre fazia muita diferença. E aí eu fui entrar nos movimentos sociais cedo demais. Eu estava mostrando essa semana uma coisa que é rara. Eu encontrei uma foto minha colocando coroa em Nossa Senhora da Aparecida. Isso para uma criança negra, eu tenho 53 anos, para uma criança negra da minha idade, isso era uma raridade, porque anjo preto não tinha, a igreja católica não aceitava. E a minha avó era extremamente católica, mas a minha avó falava assim, minha neta vai colocar coroa sim. Uhum. Então, aos 6 anos de idade, veio a vovó brigando para que eu pudesse colocar coroa, enquanto as minhas colegas pretas só jogavam flor, e eu colocava coroa porque a vovó brigava e garantia isso, me fez pensar que eu tinha que fazer coisas para todo mundo. E a vovó queria que fosse para todo mundo. Então, eu entrei no movimento social muito cedo. Fui catequista de crisma, de primeira comunhão, depois de crisma, entrei no grupo de jovens. E no grupo de jovens, naquele tempo da teologia da libertação, da igreja revolucionária, eu já fui direto para a pastoral de juventude do meio popular. Eu costumo dizer que a minha formação política ela nasceu na igreja católica. E dentro da pastoral de juventude do meio popular, chega um momento em que a gente tem que definir o que a gente quer fazer para o mundo. Ser só mais um não adiantava. A gente estava bem no tempo dos movimentos das comunidades eclesiais de base, da mobilização popular. Então, eu entendi que eu tinha que ir para o movimento negro. Eu entro no movimento negro com 12 anos de idade. Uau. Eu sempre fui gorda, grande, então as pessoas não sabiam quantos anos que eu tinha. Mas eu sempre fui muito leitora. Minha avó cobrava leitura, minha avó cobrava que a gente fosse bom na escola. E a mamãe na rua trabalhando e meu pai ausente, como a maioria dos pais pretos, né, de famílias pretas pobres. A mamãe e a vovó que criaram a gente. Então, a vovó me colocou muito cedo para aprender muitas coisas e ler, e na pastoral eu fui para o movimento negro. Então, dentro do movimento negro, nós tínhamos um grupo que era o Grupo de União e Consciência Negra. E lá nós descobrimos que ser mulher preta era diferente de ser homem preto, que a gente sofria mais enquanto mulher. Então, a gente começou a fazer discussão de mulher. E dentro desse grupo de mulheres, nós criamos o Nizinga, que é o Coletivo de Mulheres Negras. É uma entidade que faz homenagem a uma grande heroína de Angola. Olha para você ver como é que as coisas estão na vida da gente. Que é a rainha Nizinga, Zinga, que lutou para a libertação de Angola. E a gente começou a discutir a questão da mulher. E todo pesquisador da universidade ia lá fazer pesquisa com a gente. Mulher, preta e pobre, a tripla discriminação, o que vocês sentem? Como é que vocês vivem? E a gente dava entrevista e a gente não tinha resultado da entrevista. E nós falamos, chega, nós temos que estudar. Vamos estudar, nós que vamos falar por nós não queremos mais ninguém falando pela gente, nós queremos falar das nossas dores. Então, cada um vai fazer. E a gente tem essa ata, Gabi, isso é incrível, é um documento que eu guardo com muito afeto. Nós fizemos um mapeamento de quais profissões interessariam a luta das mulheres negras. Então, Ana Maria foi para o serviço social, Ângela foi para a psicologia, Benilda vai para a pedagogia. Não foi uma decisão minha para a pedagogia, foi uma decisão do movimento. Quem tinha ensino médio ia fazer o supletivo, o pré-vestibular. Quem não tinha ia fazer o supletivo. Quem ia fazer, a gente ia garantir que em 5 anos nós todos estaríamos na universidade, ou terminando, ou começando, ingressando, mas que a gente ia para a escola. Então, eu entendi a pedagogia, não era uma pedagogia para eu poder ir para a escola. A pedagogia era para eu fazer formação política no movimento negro. Ensinar outras mulheres negras a gostar de ser negra, porque se a maior armadilha do racismo é a negação da nossa identidade, a melhor estratégia de enfrentamento ao racismo é a afirmação dessa identidade. E afirmar a identidade passava pela escola.
Porque quando a criança cai do colo da mãe, ela cai na escola, e a escola é cruel. A escola é cruel para a criança negra. Na educação infantil a gente vê isso. A professora que penteia o cabelo das meninas brancas, faz o penteado, mas o nosso ela não consegue, porque não sabe lidar com o nosso cabelo. O toque da professora, o carinho, a atenção que dá para elas, mas que tem uma aversão com a gente. Um dos livros que eu publico, Negras em Confidências, esse que acho que depois eu posso te mandar, eu conto essa história em que eu chamo a professora de tia. Um dia eu crio coragem na infância e falo, tia, ela olha para mim, ela respondia todo mundo tia. Quando eu pergunto, ela fala, gostei da coragem, respirando no meu canto, tia. Ela fala, eu não sou sua tia, eu não sou irmã de sua mãe, você não sabe o que é tia, não? E aí eu recolho toda, e essa negação da nossa infância, essa infância roubada, ela vai só provocando a gente a pensar que as nossas crianças negras não podem passar por isso. Porque se a gente aprende a ser racista, a gente também aprende a não ser. Então, outras crianças não negras, elas também têm que ter esse olhar, essa educação. Eu fico pensando nos seus filhos. O que seus filhos estão aprendendo para entender que o meu neto é uma criança negra e é uma criança como ele, se seu filho não é uma criança negra, mas se também é criança como meu neto negro, ele tem que viver nessa diversidade. É a educação que faz isso. Então, por isso que eu aposto tanto. Eu acho que a educação é um local privilegiado para fortalecer o racismo ou para erradicá-lo. Então, eu aposto muito nisso. Eu sou uma pessoa incansável em metodologias, em didáticas, em literatura, em estímulos, em formação de professores, porque esse é um lugar muito precioso para a gente. E é por isso que eu fui para a pedagogia. Eu trabalho com formação política, com novas metodologias, eu trabalho de uma forma muito afrocentrada, eu vou buscar todo o conhecimento, está tudo em África. Pego tudo lá, decodifico, traduzo e trago para a gente discutir no nosso cotidiano. Essa, inclusive, é uma estratégia de sobrevivência num país com tantos racismos e violências, né, como o Brasil. Não, com certeza. E você e agora você estando, né, no fundo da Malala, com também Ford Foundation, tudo isso, como que foi chegar também por esse caminho, né? Porque você está descrevendo algo tão orgânico, começando e aí também tendo parte de organizações que, né, fazem programas maiores em vários lugares do mundo. Como que você concilia essa parte localizada tão importante, mas também uma iniciativa global, né, como você também trabalha? O Nizinga foi fundado formalmente em 1987. Então, o Nizinga existe até hoje, eu continuo no Nizinga. Passei por outros caminhos, fui para Salvador, fiquei morando em Salvador, meu mestrado foi na UFBA, Universidade Federal da Bahia, e lá a gente criou o ODARA, o Instituto da Mulher Negra também, coordenando o Programa de Educação e Direitos Humanos. Então, a minha vida foi toda assim, eu fui professora da Universidade Católica, no curso de Direito, lecionando Direitos Humanos. Então, assim, estar no Malala também, assim como na Plataforma de Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais, que é a plataforma DESCA, que eu participo, sou consultora da ONU, do Pacto do Global, foi só para dar uma visibilidade e amplitude de que o racismo e a violência não têm limites geográficos. Então, todos esses espaços de embate são espaços muito fortes de enfrentamento, de incidência pública e política do enfrentamento aos racismos. Malala é extremamente importante, porque a gente trabalha muito com as interseccionalidades. Então, eu uso a questão da violência racial como racismo escolar. Aqui no Brasil, eu falo sempre de vários racismos. Eu nunca uso racismo no singular. Eu falo do racismo ambiental, o racismo escolar, o racismo institucional, o racismo estrutural, o racismo religioso, que nos impede, né, de manifestar a nossa religião. Então, isso foi criando um eco, né? Porque quem defende o meio ambiente e não discute racismo tem alguma coisa fora de lugar, porque o racismo ambiental está aí o tempo inteiro. Então, a gente vai dando visibilidade a essas interseccionalidades que as violências do racismo explodem. E aí estar no Malala é muito importante, porque a Malala é uma pessoa muito comprometida com essa luta, por toda a realidade que Malala já passou. Existe um investimento no Brasil muito grande da Rede Malala de pegar essas vozes silenciadas, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, comunidades tradicionais, para dar visibilidade para o direito das meninas, porque as meninas, principalmente, seja indígena, negra, são elas que mais saem da escola mais cedo, por várias coisas. Assédio sexual, gravidez na adolescência, violência doméstica, questões econômicas, para ser arrimo de família, ou apostam mais nos meninos do que nas meninas. Então, elas estão sempre mais vulnerabilizadas a sair desse ambiente escolar. E o grande esforço que a gente faz é de colocar essas meninas, manter essas meninas na escola.
é o acesso, a permanência e o sucesso das meninas na escola. Então, é muito importante que a ONU tenha esse olhar. Nós estamos com um projeto agora muito legal, que é o Mandacaru, dentro da Rede Malala. Mandacaru fazendo alusão àquele cactus, né, aqui do Nordeste, que sobrevive a regiões extremamente secas e dá uma flor maravilhosa. Eu uso o mandacaru para fazer uma metáfora, para dizer da luta do povo nordestino, como que são violentados de todos os direitos e mesmo assim mantém uma cultura, uma resistência, uma identidade, uma sabedoria. Então, o Mandacaru, a gente está agora, nesse momento, estudando os 9 estados que compõem o Nordeste do Brasil. Pegamos 3 municípios vulnerabilizados em termos de evasão, repetência e expulsão das meninas na escola, com pior índice de desenvolvimento humano. Fizemos um mapeamento e levantamos 3 municípios de cada estado do Nordeste e estamos chamando o poder público para um compromisso político para que a gente consiga assinar o que é direito das meninas, que é o direito à educação. Então, nós estamos com um observatório, estamos vigilando. Esse recurso que existe do IDEB, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ele está sendo investido mesmo na escola? Ele está chegando? A escola lá de uma comunidade que chama Exu, lá no final do Recife. Essa escola tem biblioteca? Não. Gabi, se a gente for ver a realidade das escolas, os meninos não têm lanche, não tem banheiro em muitas escolas, não tem livro, não tem quadro, não tem carteira. Como é que a gente vai falar de aprendizagem em escolas extremamente sucateadas? Professores que não têm um preparo, não têm um incentivo, não têm uma formação. Então, a gente está fazendo isso tudo. De um lado, a gente está monitorando como é que essa política está nos municípios, com essas comunidades tradicionais. Por outro lado, investindo na formação de professores. A gente tem feito muito workshop, isso tudo pelo Malala. Esse é o meu projeto. Mas tem outras tantas iniciativas também aqui no Brasil. O capítulo Malala no Brasil, nessa articulação aqui no Brasil, que está muito crescente e está muito bacana. Então, a Fundação Ford vem fortalecendo isso, a ONU Mulheres, principalmente, também nesse monitoramento, assim como a Rede Malala e outras instâncias aqui do Brasil. Incentivando, inclusive, Gabi, o que eu acho importante, sabe, que é o imaginário das crianças, para garantir o desenvolvimento delas. Então, para a gente ter livros como esse, eu separei aqui para mostrar, existem livros com os clássicos, aqui é Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho é um clássico da literatura. Você olha Chapeuzinho, aquela menina branca, da touquinha vermelha, uma criança negra que pega um chapeuzinho vermelho como essa que eu estou mostrando para você, que é uma menina negra, com o mesmo chapeuzinho, que também tem família, que também tem uma avó, que vai fazer o que a gente conhece a história, assim como Cinderela, Rapunzel, Branca de Neve. Essa coleção pega todos os clássicos e traz personagens negros. Isso, Gabi, para nossa autoestima é precioso. Para uma criança branca, não negra, ver que é possível ter Cinderelas negras, e para uma criança negra ver que é possível ela também ser Cinderela, faz um diferencial enorme, enorme. Então, a gente tem investido muito na formação, no imaginário. Nós fizemos um livro que chama Almanaque Afropedagógico, onde a gente coloca atividades no ano inteiro. Não é pegar o 13 de maio, que é o dia da falsa abolição da escravatura, ou 20 de novembro, mas a gente faz calendários, linguagem africanas, imagens com desenhos bonitos, porque aqui no Brasil a gente vê imagem de negros nos livros, tudo caricaturado, né? A criança com a boca grande, aquele nariz de poca, né? Aquele cabelo feio, as mulheres negras todas com aquela vassoura na mão. Isso é uma imagem positiva. Então a gente teve o cuidado de pegar um ilustrador, colocasse uma professora doce, negra, de trança, porque a trança para nós é uma referência à nossa ancestralidade, né? Então, trança, uma mulher com uma estampa africana, que é o que é a nossa identidade, e ensinando, dando suporte para os professores. Esse é um livro para o professor, dando sugestões de atividade, como é que você trabalha com a química, a matemática, a física, a biologia, o enfrentamento ao racismo, sabe? Eu escrevi um paradidático também, que eu gosto muito, para trabalhar a relação homoafetiva. Eu sou uma mulher lésbica, então você tem aqui Flor e Rosa, uma história de amor entre iguais, para as crianças entenderem que tem pessoas que têm uma orientação sexual que foge da norma heteronormativa e que vão viver a sua identidade, que também passa pela sua identidade sexual, da sua orientação sexual. Então, a gente hoje tem investido em várias possibilidades, para que as pessoas consigam sair daquela formação eurocêntrica, embranquecida, que violenta através do silêncio,
e enaltecer também, não é privilégio, mas é trazer também para a escola outras realidades, outros povos que já estão no cotidiano, né, Gabi? Só que a gente aparece diferente. Eu fico olhando sempre na escola. Semana da criança, um monte de criança branca. Semana do livro, um monte de famílias brancas. Campanha contra a fome, aí um monte de criança preta, descabelada, catarrenta. Então, assim, o que é isso que a gente está fazendo? Como é que você aprende com uma autoestima rebaixada, negando a sua identidade? Como dizia Paulo Freire, o grande educador brasileiro, negando a boniteza do que é o processo da educação, da troca, do conhecimento. Então, é isso tudo que para mim é educação, sabe? E uma coisa que eu queria comentar também, assim, nesse pedaço, eu sei que eu falo muito, que eu sou muito Eu animada, adoro, nossa, eu tô mas, assim, assim, pode falar o dia inteiro. na nossa cultura africana, a sabedoria não passa só pela escola. A escola é Uhum. importante, né? Eu fiz isso, eu fiz um livro que eu não tenho aqui mais, é o Cafuné, onde eu falo sobre isso, como é que a gente aprende com a oralidade, que não é verdade que o povo africano é um povo iletrado, como as pessoas dizem. Os primeiros registros de escrita e matemática foram todos no continente africano, as pessoas precisam estudar mais isso. Mas a gente usa muito da oralidade, então por isso que na nossa cultura, a pessoa mais inteligente é a pessoa que viveu mais anos. Não é a Hum. pessoa que tem mestrado, doutorado, pós-doc, isso não é importante. Na nossa cultura, o idoso tem um lugar maravilhoso, um lugar de muito destaque, de muita reverência, porque a vida experienciou muitas coisas da vida. Então, por isso que eles têm um lugar sagrado para nós. O idoso, ele é valioso. Tem um ditado africano que fala que quando morre um idoso negro, é como se tivesse queimado uma biblioteca inteira, Hum. porque ali está morrendo muito conhecimento, muito saber. Então, o Cafuné que eu escrevo, a menina deita no colo da avó, e eu sou neta criada com a avó, né? Vovó que cuidou da gente, como eu disse antes. E a avó vai fazendo cafuné e vai mexendo na cabeça da gente. Porque aqui na nossa cabeça, a gente acredita na nossa religião que todo mundo tem, Gabi, você tem um ori. Um ori é uma entidade, uma ancestralidade que está aqui, ó, que a gente chama de ori, que é quem cuida do nosso entendimento, da nossa saúde mental. Quando você está fazendo mestrado, você tem uma orientadora. Você está fazendo Hum. doutorado, você tem um orientador, uma orientadora. Quando você quer um conselho, você pede uma orientação. Quando você está perdido, você está desorientado. Então a gente reverencia o nosso ori, que está aqui na nossa cabeça. Por isso que a gente não gosta que todo mundo põe a mão na cabeça da gente. Ninguém deve gostar. A cabeça é um lugar muito cuidadoso, seus cabelos, né? Seu ori está aqui. A gente lava com água de coco, a gente põe perfume, a gente reza com a mão. Eu faço, quando eu estou em Salvador, eu caminho no mar, todo dia de manhã, antes da minha caminhada, eu vou lá e molho meu ori, falo, não me faça perder o foco da minha Hum. coragem, da minha ética, dos meus valores, da minha identidade, e peço à minha ancestralidade isso. Porque, Gabi, como é que nós podemos sorrir, estarmos em pé e estar brigando por política, um povo que foi tão massacrado, agredido, negado, violentado? Era para nós estar todo mundo desorientado aí, ó, batendo Hum. cabeça, e, no entanto, a gente mantém o equilíbrio, a gente produz, a gente reivindica política, a gente monitora a política, a gente implementa a política, a gente denuncia racismo e a gente sobrevive às tantas violências raciais, né? Embora os números aqui estão cada vez mais altos, né, da violência e do racismo. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. E eu fico pensando, qual que é o papel da escola nisso? Hum. Qual que é o papel da escola? Esse ano passado, nós tivemos o pior Enem, desde que o Enem existe, esse exame, né, do ensino médio para ir para a universidade, em que a juventude participa. Eu não sei se quando a gente fala de Enem todo mundo sabe o que é, mas é um exame medidor para ver se você tem condições de chegar na universidade. E só no Brasil, que é o segundo país de maior população negra do mundo, segundo país de maior população negra do mundo, nós só perdemos para a Nigéria, que está no continente africano. Só 11% dos alunos que fizeram o Enem são negros. 11%. No segundo país de maior população negra. O que esse número quer dizer para nós? A maioria desistiu da escola. O que é desistir da escola para nós negros? Se você não ganhou na loteria, não tem herança de família, e nós não temos, porque com a falsa abolição chegam os imigrantes e ganham as terras.
Nosso povo sai andando aí sem nada, vai para a favela, sai da senzala, vai para a favela. Você não tem herança, você não tem terra. A única possibilidade de ascensão social que nós negros temos é através da escola. Se você não vai para a escola, se você diz não acredita mais na escola, eu tenho dito isso muito para os professores na Rede Malala, se as crianças não acreditam mais na escola, a juventude não acredita mais na escola, nós vamos para onde? Nós vamos continuar aumentando esses números da violência no cotidiano. E a escola tem que perceber esse papel fundamental, porque eu falo muito da expulsão escolar. Quando ela não é atrativa, quando ela não é envolvente, quando ela não é diversa, quando ela não traz as nossas heranças, outras linguagens, ela contribui para uma evasão muito grande, uma expulsão muito grande. Então, a gente tem um papel muito grande, sabe? E trazer os valores que a gente tem no nosso cotidiano, né? Valorizar a identidade negra, explicar para a gente por que o nosso cabelo é crespo, por que a nossa pele é escura, por que o nosso nariz é chato, nós somos macacos? Não somos. Então tem toda uma origem, toda uma discussão epistemológica que tem que ser traduzida no cotidiano da escola para a gente se sentir pertencente também a esse ambiente. Eu acho que são muitos desafios. Iniciativas como essa, suas, do programa, me agradam bastante, porque é uma forma da gente estar criando eco, sabe, Gabriel? Eu sou uma pessoa que esses anos todos de militância, ano passado eu completei 40 anos de militância no movimento negro. A menina me perguntou outro dia, Benida, você não desanima, né? Não, eu não posso desanimar. Ainda a gente tem uma tarefa muito grande, eu não desanimo, eu tenho netos, eu ainda acredito que a gente pode criar outras relações sociais pela escola, aquilombar as escolas, pegar os modelos das comunidades quilombolas, das comunidades africanas, né, das religiões de matriz africana, que são grandes escolas para a gente. Os terreiros de candomblé, de umbanda, são escolas. As pessoas aqui no Brasil falam assim, é religião de sapatão, de viado. Não, é porque a gente trabalha com um princípio que é a circularidade. Lá cabe todo mundo, qual seja a sua orientação. O círculo é uma figura geométrica e quando você olha para ele pronto, você não sabe onde que ele começou, onde ele terminou. Por isso que a gente faz roda de infância, roda de socialização, roda de capoeira, roda de candomblé, roda de samba. Todas as nossas manifestações são pela roda, porque o exercício da inclusão, a gente faz as nossas práticas cotidiárias. Quem não entende isso é que não quer fazer parte disso. Nós não temos dificuldade de estar com as pessoas não negras. O contrário é que acontece. É que acontece. Aqui nos Estados Unidos, né, a gente está vendo um movimento muito grande agora, né, no último ano, desde que mudou a administração do Trump para o Biden, um movimento muito grande legislando em escolas, tirando livros, né, proibindo o uso de alguns livros que têm a ver com falar sobre segregação aqui nos Estados Unidos, falar sobre Jim Crow, falar sobre luta pelos direitos civis, falar sobre a escravidão, falar sobre tudo isso. Eles estão começando, vários estados mais conservadores estão começando uma retirada muito grande, proibindo o ensino específico, né, disso nas escolas. E o que a gente está vendo é essa ideia de que né, quase que também um retrocesso, como você está falando. Então, às vezes, você sente que houve progresso no sentido do progresso, assim, de coisas, de mudanças, que mais pessoas estão entendendo, né, essa militância, a importância de tudo isso, ou você sente que muito ainda você tem que ficar explicando, tentar entender o medo do outro, tentar entender, sabe? Porque às vezes eu sinto que a gente fica num lugar onde a gente tem que ficar escutando essas pessoas, por exemplo, que estão tirando esses livros, banindo os livros, e tem que tentar entender o medo deles, tentar fazer essa ponte, quando na verdade eles que, né, têm que se aproximar e entender isso. Como que você negocia, tem esse papel de tentar entender por que as pessoas se comportam desse jeito, por que existe tantos racismos, ou a gente também tem que esperar que as pessoas façam o trabalho delas, sozinhas, que não dependa tanto desses ensinamentos? Faz sentido? Ficou confusa a minha pergunta? Não, extremamente entendível. E, assim, ela me suscita uma série de respostas, né? Ou de trocas, ou de provocações também, né? Eu acho que primeiro é pensar, eu costumo dizer que o racismo é igual uma arma que aponta. Em alguns países onde ele é declaradamente racista, como os Estados Unidos, de um longo período da história, África do Sul, enfim, essa arma está apontada na sua cabeça, assim, na sua testa. Você está vendo a arma,
Por isso você não vacila, porque se você vacilar, você sabe que ela vai disparar. Então você sabe qual escola você coloca seu filho, onde que você leva sua família, se você vai frequentar um restaurante ou não, que bairro que você mora, porque ela está declaradamente na sua testa. Em alguns países, como o Brasil, é uma arma, mas ela está na sua nuca. Você sente a arma, mas não vê a arma, mas ela está aqui te monitorando o tempo inteiro, porque quando você vacila, ela dispara. Então eu fico pensando assim, tem um movimento que naturalizou a exclusão, porque esse país, ó, Brasil, quantos anos foram nós temos mais tempo de relação de escravidão do que do Brasil Livre. A abolição aqui acontece em 1888, isso tem 137 anos. Para a história, isso foi ontem. Por isso as pessoas olham para a gente que é negro e falam assim, mas você é a consultora da ONU? Essa casa é sua? Mas esse carro não pode ser seu. Eles têm certeza. Eles têm tanta certeza que não pode ser nosso, que o Edivaldo Braga, por exemplo, leva 80 tiros no carro e é conhecido como o homem que levou 80 tiros. Eles têm certeza que não é nosso, porque no cotidiano, toda hora, um preto é confundido com o outro. Isso não é confusão, isso é genocídio, isso é extermínio, porque eles sabem o que eles querem, eliminar os povos negros a partir das mais variadas formas. Domingo, eu saí cantando de manhã e um amigo me ligou, Benilda. Estou vendo no noticiário, um amigo meu de Salvador, bem negão, retinto como eu, porque eu sou uma mulher de pele preta, bem preta. Eu costumo dizer que eu tenho a cor da noite, a cor do ébano. E meu amigo é bem retinto como eu. Então ele me ligou falando, Benilda, eu estou vendo tanta coisa. Confundiram o cara, esse menino do Congo que foi espancado até a morte. Eu acordei com medo. Você acha que eu tenho que ter medo? Eu falei, tem que ter medo. Porque um privilégio branco, Gabi, é não ter medo. O racismo faz com que a gente tenha medo no cotidiano. Eu comecei a chorar ouvindo meu amigo falar isso, porque ele não é de falar muito de racismo. Aliás, pelo contrário, ele achava, inclusive, que eu trazia racismo e tudo, mas ele está vendo tantas violências que aqui no Brasil a gente está vivendo esse momento de legitimar a violência. O ódio que está sendo estabelecido, o armamento, a morte está sendo naturalizada. Nós estamos vendo um governo muito fascista, está muito difícil da gente estar sobrevivendo. Então, o que existe? Existe um privilégio branco que legitima e naturaliza para muitos esse comportamento de quer eliminar povos estranhos, que são os povos negros, culturas estranhas, que não seja eurocêntrica, e naturalizar esse tipo de violência. Mas existe também um movimento de muita gente branca. Hoje eu comecei fazendo, Fábio Roseu, que me deu o teste, é um homem branco, do olho azul, né, de uma classe social bacana, mas é um amigo antirracista, porque as pessoas falam, Benildo, você tem amigos brancos? Você tem amigos brancos, já tive namoradas brancas. A nossa briga não é contra a pessoa branca, a nossa briga é contra um sistema que naturaliza raças, naturaliza hierarquização, naturaliza o racismo, que vai dizer que branco é superior ao negro. Isso quer dizer que se você for uma mulher branca e mora na favela e ganha 3 salários mínimos, e eu sou Benildo, uma mulher negra, moro na favela e ganho 8 salários mínimos, você, de qualquer jeito, independente do tanto que eu ganho, você é superior a mim. Você terá mais privilégio do que eu. Eu tenho doutorado, você tem o ensino médio, mas você é branco. Ser branco nesse país abre as portas para você. Você não tem medo do seu filho sair de manhã e não voltar para casa. Eu sou uma mulher, Gabi, que eu vou dizer para você, morro de medo de passar na porta do banco quando o carro forte está lá trocando dinheiro, porque eu sou uma mulher preta. Eu morro de medo do meu filho, que estudou no Alabama, com uma bolsa esportiva, estudou em Mobile, meu filho do meio, fez relações internacionais, ciências políticas, estudou Carolina Maria de Jesus, lá em Mobile. E meu filho, no entanto, é um menino preto, é esportivo, ele foi com bolsa esportiva, porque a gente não teria condições de pagar. Trabalhou de engraxate, trabalhou de manobrista, construção civil, tudo que ele pôde fazer na universidade no Alabama para conseguir estudar, ele fez. Voltou com o curso de inglês, com as coisas dele, está batalhando aqui no Brasil, mas é um menino preto. Ele tem 28 anos, ele é rastafari, tem um cabelo grande, o que garante a nossa cultura é o resto todo dia, quando esse menino sai de casa, ele não bebe, nunca teve envolvimento com droga, mas é um menino que fala inglês, fala não sei o quê, mas é um menino preto. O meu mais velho tem 32 anos, é um curso superior de educação física, todo mundo aqui em casa tem curso superior, minha filha tem 23, mas é uma menina preta, meu filho é um menino preto, então assim, o que a gente fica aqui com medo? Cada jovem negro no Brasil que faz 18, 19, 17, as famílias comemoram, porque é mais um ano de vida. E a gente está exposto na área, na mira da bala o tempo inteiro, ou por confundir, entre aspas, ou por ter certeza, ou por ter recebido uma denúncia anônima, e a vida é ceifada o tempo inteiro. Essa é a atitude mais cruel do racismo.
Então, o privilégio branco, que eu acho que deve ser muito bom, é se você andar com liberdade na rua, sem medo. Seu filho sai de manhã, você fala, opa, ele vai voltar. Aqui as mães falam assim, tira esse boné, não pinta o cabelo não, põe a carteira de identidade no bolso. E os meninos morrem com a carteira na mão. Porque quando a polícia para, eles vão meter a mão no bolso para mostrar a carteira e a mãe fala, não corre. A mãe ensina, não corre. E o menino vai tirar a carteira para mostrar ao policial, o policial dá um tiro, mata o menino e fala assim, eu achei que ele ia sacar uma arma. E a polícia chama isso de autos de resistência. No jurídico a gente entende o que é. E a mãe começa a chorar desesperada. E eu falei para ele não correr. Será que se eu tivesse ensinado meu filho a correr, ele estaria vivo, Benilda? Aí eu falava com ele, não corra, mas é forma de proteção. Então é uma realidade que a gente vive, parece dois mundos paralelos. Eu acho que a branquitude agora não dá mais para não participar da discussão racial. Não dá mais, Gabi, eu acho que não dá mais para fechar os olhos para a história, por isso que me remexer nesse movimento, derrubar estátua, trazer outras literaturas, rever modelos de segregação, que muitas vezes são sutis, mas extremamente eficazes, negar outras culturas, outras fontes de conhecimento, não dá mais. E por outro lado, que eu acho que é muito legal, a consciência negra. Porque quando eu entrei no movimento negro, a gente usava um crachazinho falando, negro é lindo, negro pode, vai estudar, não sei o quê. Hoje é uma galera jovem muito consciente, que trabalha sua autoestima, a sua identidade, e tem questionado aos brancos racistas. O que faz um branco ainda achar que é superior ao negro e se mantém nesse lugar? Não tem mais justificativa para isso. Nós estamos na academia, nós estamos produzindo livro, nós estamos produzindo conhecimento, nós estamos na política, nós estamos em todos os lugares, na música, no teatro, no cinema, sempre estivemos. Então, o que é essa negação da nossa existência, a negação da nossa história, a negação da nossa contribuição africana? Não dá mais. Então, você vai ter que admitir que é racista. E aí ninguém quer, né? Não, isso, gente, eu quero assim, eu já quero essa aula aqui vai ser para a eternidade, tá? Que bom que a gente está gravando. Uma das coisas também que é interessante aqui nas escolas, né, que a gente pensa muito, é essa questão de que agora o embate político está muito na educação, né? Então, assim, a gente tem um exemplo no Brasil da história, né, da escola sem partido, ou do que seja, aqui no caso também essa ideia de que vocês estão politizando, vocês estão, né, criando ativistas e tudo isso, e falando sobre essa questão dessa fragilidade da branquitude, né? Aqui nessa questão de se a gente. Tanto que as leis aqui a linguagem das leis aqui nenhum professor pode causar angústia, desconforto ou tristeza para um aluno, que seria, no caso, o aluno branco, dentro da sala de aula, porque essa é a ideia de que estão fazendo os alunos brancos, crianças, se sentirem culpados por tudo que aconteceu nesse país, né? Essas são as leis, por exemplo, no Oklahoma, Carolina do Sul, né, que a gente está vendo se manifestar. E eu sempre penso muito nisso, assim, no que você explicou, né? Meus 2 filhos brancos, eu sempre penso nessa questão de por que essa ideia, né, aqui em algumas escolas, de que a gente não pode falar com eles sobre essas coisas, porque o argumento de muitos pais, inclusive no Brasil, é muito cedo. Essas crianças são muito novas para já falar sobre isso. Eu fico pensando nesse exemplo que você falou. E as crianças que todo dia têm que pensar se elas vão sobreviver, né? Por que não é cedo para elas, mas é cedo para crianças brancas? Isso é uma discussão que às vezes eu vejo que os pais não ficam de acordo, que as crianças sim, como você falou, as crianças sim, a juventude está mais né, consciente, quer conversar, mas você tem uma geração aí que ainda segura muito esse tipo de discussão. Você sente isso nessa questão da escola, da participação dos pais? Sinto, porque tem uma banalização do racismo. Porque a gente acha que na educação infantil é o melhor lugar para se discutir a questão racial, para que as crianças brancas cresçam entendendo que a gente não é macaco, que nós somos pessoas. Né? Meu neto outro dia passou por isso. Eu fui fazer uma conferência para a Unicef para falar sobre infância e racismo. E aí eu na piscina com meu neto, brincando com ele, num domingo, eu ia fazer a conferência na segunda de manhã, provoquei o assunto. Ele estava com 7 anos. Aí agora ele está com 9. Aí ele disse assim, vovó, aconteceu uma coisa comigo, eu não queria te contar não, mas eu vou te contar. O menino lá do meu condomínio chegou para mim outro dia e me deu 2 socos na barriga. Eu disse para ele, por que você me deu um soco na barriga? Ele falou assim, porque você é preto, e me deu um cuspe na cara. Quando ele me deu um cuspe na cara, vovó, eu revidei. Meu neto faz capoeira, ele é um menino grande, ele é um menino maravilhoso, muito consciente,
Ele falou, vovó, eu não queria, mas eu revidei. Eu revidei sim, eu falei com ele, você nunca mais vai fazer isso comigo. Eu usei esse exemplo dele para começar a minha conferência, porque assim, Gabi, eu não quero que meu neto saia dando soco na cara. Uhum. Eu acho que esse menino branco tem que aprender que meu neto é um menino negro e que ele tem que estar respeitando ele assim, senão como que não vai aprender isso na educação infantil? Se a família não trabalha isso em casa, se tem um silêncio que legitima, não, é muito cedo para quê? Para ele criar os valores negativos, os valores racistas, o desrespeito, porque isso aqui já é natural, é com isso que a gente convive no cotidiano, na televisão, no cinema, no teatro. Eu fico olhando isso, a gente está muito no movimento aqui afrofuturista, de trazer a discussão da possibilidade de pensar futuros de crianças negras no futuro, pessoas negras vivendo felizes, com vida, com dignidade, no futuro que tem que ser rápido. E aí você tem várias, nessa linha do afrofuturismo, você trabalha com ficção, com cinema, com teatro, com música, e as pessoas têm uma dificuldade grande quando você fala, vamos levar para ver os Panteras Negras, por exemplo. Pantera Negra? Ah, não, mas você leva o menino para ver Thor, que é um personagem branco, mas você não quer trabalhar porque é cultura africana. Não, mas falar de orixá, não, mas não dá para falar de orixá, não, mas falar de capoeira não dá. Esse silêncio, esse falso silêncio, não existe neutralidade, Gabi. Eu costumo afirmar que ou você se manifesta e luta contra o racismo, ou você se manifesta e luta a favor dele. Não tem neutralidade. Então, como é que uma criança que está ali no cotidiano convive com outras crianças negras, sabem que existem pessoas negras? Porque não é possível, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, na Cochinchina. Você sabe que tem outros personagens, né? Tem outras figuras negras, tem outras culturas negras. Ah, não vamos falar sobre isso porque está cedo? Está cedo para quê? Para criar uma concepção comprometida? E as crianças nascem isso que eu falei de Mandela e repito. Se você nasce aprendendo a ser racista, você pode aprender a não ser. Então, que relação que você tem? Porque lá em casa não pode ter cachorro preto, porque meu filho não gosta do preto. É esse tipo de comentário que a gente escuta. E outro dia um amigo me perguntando, Benilda, você enquanto pedagoga, qual que é o critério que você acha que eu tenho que olhar a escola para colocar meu filho? Falei, tem criança negra na escola? Porque é um amigo de classe média alta. E aí ele dizia assim, eu vou procurar por isso. Então ele chegou numa escola e falou com a diretora, aqui, tem crianças negras? Ela, não, fica tranquila, não tem criança negra. Eu falei, então eu não quero. Fique tranquila, não tem crianças negras? Como assim? Eu quero que meu filho conviva com crianças negras, porque é essa convivência, nesse sentimento de humanidade, de fazer com que um branco olhe para a gente e veja o seu semelhante. Eu estou lendo um livro muito sensacional da branquitude, eu esqueci agora o nome da autora, mas é uma menina de Moçambique, esqueci o nome dela, poxa, e ela fala isso. Primeiro, a gente tem que discutir a verdade. É verdade? É verdade? Você consegue admitir que você tem dificuldade de conviver com negros? Você consegue discutir a verdade que você é racista? Você consegue? Segundo, discutir o amor. Não é um amor só romântico, não, mas o amor de ver no outro um ser humano. O amor de ver no outro seu semelhante. Você consegue ver que aquela pessoa possui direitos, que ela também tem vida, que ela tem história, que ela tem sentimentos, que ela tem narrativas. E a terceira coisa que ela chama atenção é Saad, o sobrenome dela. E a terceira coisa que ela chama atenção é o compromisso. Até onde, depois de perceber tudo isso, está mesmo disposto a assumir um compromisso de mudança, que passa pelo seu olhar, pela pessoa que trabalha na sua casa, passa pela sua vizinha, passa pela professora do seu filho. Até onde, de verdade, a gente está a fim de encarar esse desafio aí do racismo. Eu trabalho para grandes empresas hoje, dando consultoria, para poder criar ambientes seguros para a diversidade. Para gay poder ser gay, trans poder ser trans, candomblessista poder ser candomblessista, preto poder ser preto. Eu trabalho para isso. Então, para que as empresas já perceberam que se a gente é o segundo país de maior população negra e a gente trabalha, nós somos ótimos também consumidores. Então, as empresas que não estão fazendo isso no Brasil hoje por uma questão de compromisso social com a diversidade, está fazendo por lucro. Porque quando uma empresa coloca um preto, né, escovando dente, um creme dental, aí você coloca uma criança negra, meu sobrinho, eu, minha tia, minha prima, todo mundo vai querer comprar naquela empresa, porque a gente se vê ali. As empresas perceberam que isso é um grande investimento. Então, muitas estão fazendo isso, estão contratando mais pessoas negras. Ações afirmativas é um movimento que já acontece aí há muito tempo, mas que aqui começa agora, de uma forma mais forte. Mas estão preparando os brancos, Gabi, é tão sério isso, que uma empresa me chamou outro dia para conversar com os brancos, para preparar as pessoas brancas para receber uma turma de jovens negros que estavam entrando na empresa por ações afirmativas.
Os brancos convivem com a gente aqui em todos os lugares, porque nós somos o segundo país de maior população. Você está na igreja, está no teatro, está no cinema, está na escola, mas você não pode ter um chefe branco, negro. Você não pode ter um professor negro, você não pode ter um colega de trabalho no mesmo nível seu negro. Então, até onde que a gente está disposto mesmo a encarar essa questão do racismo, as armadilhas que ele provocam, sabe? Eu acho que existe muito medo de mexer na pirâmide, essa pirâmide que dá o privilégio branco histórico, que há anos se mantém no mesmo lugar, em que os homens brancos estão no topo da pirâmide, depois deles as mulheres brancas, abaixo das mulheres brancas, os homens negros, e a base da pirâmide somos nós, mulheres negras. Benilda, mas a luta da mulher é muito difícil, mas se a mulher for branca, aqui no Brasil, ela supera o homem negro. Aqui, raça, o sexo sobrepõe a raça. Não, a raça sobrepõe ao sexo, não interessa. Ser mulher, mas ser mulher branca, te dá mais privilégio que qualquer homem branco, homem negro. Então, vocês estão acima, não adianta. Que a questão do privilégio passa pela branquitude. E quando várias negações de direito recaem sobre o mesmo grupo social, isso não é coincidência, o mesmo grupo social, racial. Isso é um projeto, Gabi, um projeto, quando você não tem políticas, não tem investimento. O ponteiro não sai do lugar, a gente mantém a mesma base historicamente, o mesmo desenho. Isso é um processo é um projeto de negação. Muito poderoso. E nessa questão da pedagogia, uma coisa que eu me interesso muito é olhando, e eu tenho vários colegas aqui que estudam retenção de professores negros, né? Essa ideia de conseguir recrutar, treinar e manter, porque muitos professores, né, terminam também não querendo ficar, porque é um sistema, né, falando especificamente aqui das escolas públicas. Qual que é a sua visão sobre a representatividade dentro da sala de aula para a aprendizagem? Ou seja, porque se a gente vê na escola que tem 90% dos professores são brancos, mesmo com a população não sendo oposto, às vezes, qual é o tipo de política que ajudaria muito, por exemplo, a composição não só das crianças dentro da sala de aula, mas dos professores? E se você tem alguma opinião, se é mais importante, em qual momento do desenvolvimento da criança ao longo? Eu imagino que seja o resto da vida, mas se a gente fosse ter que priorizar. A educação infantil. Para mim, a educação infantil não tem dúvidas disso. E até para o professor negro. Porque o racismo ensinou a gente a não gostar da gente, a não entender que nós temos direito, que a gente tem sabedoria. O racismo ensinou isso. O racismo é muito poderoso. Ele tem armadilhas que são muito eficientes. Então, eu costumo dizer, na formação de professores, professor negro que olha para o espelho e não acha sua cara preta bacana, professora não vai dar conta de trabalhar a questão racial na escola. Assim como os brancos naturalizam e são racistas e não vão discutir isso, porque já olha para a criança negra e é como se o destino do aluno negro na educação infantil já tivesse traçado. Ali a criança chega achando que ela tem direito, que ela vai brincar, que ela vai poder falar, que ela vai trazer o aprendizagem dela de casa, e a escola já nega no começo. Um dos livros que eu tenho aqui, Negras em Confidência, a menina fala exatamente isso. Quando criança, podemos aprender tudo? Temos capacidade para sermos o que quisermos em nossas vidas? Somos gente como os outros? Quando criança, essas perguntas e outras perguntas passeavam na minha cabeça. Cresci com a impressão de que as pessoas brancas eram mais do que nós pessoas pretas. As pessoas brancas eram mais bonitas, mais limpas, mais reais, normais, com um mundo diferente. Na escola, eu me emparedava nos cantos para fugir de um xingamento, um apelido, uma piadinha. E vai contando a trajetória dela. A trajetória de Patrícia Maria Santana, que é uma das autoras aqui que eu convido para estar escrevendo Negras em Confidências, bullying não, isso é racismo, porque bullying é diferente do racismo. Essa trajetória que eu começo a ler da história dela é o que permeia nós todas, crianças negras, de chegar na escola e ver que os brancos são mais. Por isso que a educação infantil, para mim, ela é preciosa. E ali você começa a criar um mundo seu em que você tem dificuldade de falar, de expressar. Meu filho mais velho, que hoje tem 32 anos, meus filhos têm nomes africanos. Adaê significa sol nascente. Alaie, possuidor de vida. Ayana, flor de formosura. Meu neto Enan, enviado por Deus, também africano. Todos os nomes de reis e rainhas de África. Meu filho, quando tinha 6, hoje tem 32, a professora falou, Semana Santa, vamos fazer Jesus. Quem quer ser Jesus? Ele corre, eu quero. Silêncio. Aí ele olha para um lado, olha para o outro, ninguém falando, todo mundo olhando para a cara dele, ele abaixa o bracinho e fala assim, pode deixar que eu não quero mais não. A professora contou para a diretora, eu fui na escola.
Quando a senhora fez silêncio, a senhora disse para ele assim: meu filho, Jesus preto, você não vai ser de jeito nenhum. Esse menino, que dia que ele vai querer ser Jesus? Ou vai querer ser outro personagem? Ou vai querer manifestar um desejo de criança? Ele vai crescer negando isso. É por isso que muitos professores negros também têm dificuldade de discutir a questão racial, porque passaram por uma trajetória negra de visibilidade. Muitos evadiram a escola, muitos não conseguiram chegar na formação, e muitos são testados o tempo inteiro e acabam abandonando esse lugar, como nas empresas. Muito jovem negro está entrando hoje aqui, nesses projetos de ações afirmativas, vamos contratar negro, não está segurando a onda, porque tem que trabalhar 16 horas, tem que mostrar que é bom o tempo inteiro, tem que manter o equilíbrio mental, saúde mental, tem que viver com a branquitude tóxica e fingir que está dando conta para não perder a oportunidade do salário. Porque um jovem negro, quando ganha dinheiro, ele não corre e compra uma calça nova, um carro novo, vai para o exterior. Ele vai pagar a prestação do aluguel da tia, o livro da irmã que está atrasado, o fogão da madrinha que está caindo nos pedaços. O nosso dinheiro, a nossa concepção é uma concepção coletiva. Então, a lógica é outra, e a escola é preciosa para nós por isso. Então, Gabi, o que acontece? Você tem um recolhimento, você vai para um mundo seu de invisibilidade. Eu falo que IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, tem a ver com afetividade, tem a ver com afeto. Tem vários pesquisadores do Brasil que já mostraram isso. Quando a professora passa a mão na cabeça da criança, ela se sente afagada, o desenvolvimento dela é muito maior. Quando ela tem chance de ler, vem cá, fulaninha, lê aqui na frente, nossa, sua leitura está ótima, vamos treinar mais a leitura, ao invés de silenciar e não dar oportunidade, a aprendizagem muda, a autoestima muda, a gente também quer dar maçã para a professora e ela achar bacana, a gente também quer carregar a bolsa dela e dar a mão para ela na fila. No imaginário de criança, isso é muito importante, é por isso que eu acredito tanto na educação infantil, sabe? E isso eu fico pensando, né, na responsabilidade que, enfim, que os pais também, né, também tem que ter de fazer esse pedido, de ir na escola, de pressionar, né, de também participar, mas é uma participação muito desigual, aí você acaba tendo uma participação muito maior, né, de pessoas brancas, Agora aqui no de classe Brasil, média Gabi, alta. desde 2003, isso é lei, né? É a Lei 10.639, que obriga que as escolas trabalhem a história e cultura africana nos currículos. Essa lei completa é a LDB, que é a Lei de Diretriz e Base da Educação. Se a LDB é a Constituição Máxima da Educação, a Lei 10.639/2003 foi sancionada pelo presidente Lula no dia 9 de janeiro de 2003. Assim que ele toma posse, ele assina essa lei em 2003. É uma lei que já tinha que estar sendo implementada dentro das escolas. E, no entanto, tem muitas famílias que estão acionando o Ministério Público porque a escola não está cumprindo isso. Tem escolas que têm trabalhado de uma forma brilhante, envolvendo os meninos, feira, levando cultura, trazendo conhecimentos, literatura, mas tem escolas que ainda insistem no silêncio para a manutenção do racismo e das desigualdades, né? Então, aqui é a lei, não é nem por a questão de não ter lei. Lei a gente tem, o movimento negro brigou demais para isso. Agora, a gente tem que continuar fiscalizando para garantir que ela seja cumprida. Não, incrível. Eu sei que a gente está no horário aqui, acabando a hora, mas que aula, que prazer, que honra e que orgulho, Para né, mim aqui, também, muito estando aqui bom. de fora, podendo, né, acompanhar sua trajetória. Nossa, para mim é uma emoção muito, muito grande poder ouvi-la. E eu estou aqui pensando como seria fantástico quando acalmar um pouco mais a pandemia com viagem, ter você por aqui também, vir fazer as palestras aqui com a Vai gente ser em ótimo. colaboração com o Centro de Estudos Brasileiros, que ia ser muito legal, porque é um prazer imenso, Eu topo conversar com demais, você. Gabi, topo demais. Parabéns pelo seu trabalho. Eu assisti só a professora falando outro dia num podcast, né? Eu assisti 2 dos seus e eu gostei demais da troca. Achei que está super didático. Parabéns. Eu acho que é dando visibilidade, sabe, Gabi? É gritando mesmo que a gente vai conseguir mudar um pouco da desigualdade. A gente tem opções, né? Ou a gente mantém a neutralidade, finge que não está vendo, não faz nada, ou a gente faz um barulho inteiro para chamar a atenção do que a gente conseguir chamar e já ir mudando, pedrinha por pedrinha. Na nossa cultura, isso é muito importante, a gente acredita muito nisso. A gente acredita em formas de reinventar e de participação coletiva, por isso que a gente luta tanto por um bem viver, que eu acho que passa por aí, com esses ensinamentos ancestrais e tradicionais. Muito obrigada pela oportunidade, vai ser um prazer estar com vocês e a gente Ai, continuar demais. nessa troca, tá? Perfeito, super obrigada. E olha, ótima viagem, esse ano inteiro com todas as suas viagens. Coloca lá no seu Instagram para a gente Vou continuar olhar. seguindo, Pode para eu poder deixar, vamos sim. viver, pelo menos vendo de longe. Mas super obrigada. Obrigada, Gabi. Um beijo Um para beijo vocês. grande, obrigada. Tchau.
aí, pessoal? Gostaram do meu papo? Uma das coisas que sempre me chama atenção quando eu converso com pessoas como, por exemplo, né, a Benilda, que é uma pedagoga, é como as palavras são hipnotizantes. Assim, para mim é uma aula realmente, assim, assistindo ela falar, e eu queria anotar tudo, e ainda bem que tá gravado para a eternidade. Mas eu fiquei super grata. Então, gente, como sempre, vão lá no nosso Instagram, Uma Estrangeira Podcast, e também mandem e-mail pra gente no estrangeirapodcast@gmail.com. Tá legal? Se cuidem, pessoal. Boa semana! Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.